O mais importante, esperamos que a fala hoje inspire, ajude na reflexão técnica e também nos dê elementos práticos que como nós podemos também utilizar. Antes de começarmos, gostaríamos de escutar vocês. Peço-lhes fazer o scanning do código QR na tela. Para entrar no Mentimeter, por favor, na tela, fazer o scanning do código. Vamos fazer isso também tecnologicamente numa palavra, vamos verificar agora e mais tarde. Nos deixem saber o que vocês acreditam que precisa a sua cidade para proporcionar o desenvolvimento econômico local. Numa só palavra, convidamos vocês a votar. Sí, los que no han escaneado. Aqueles que não têm escaneado o código podem, por favor, proceder neste momento. So in one word. Não, numa só palavra, o que a sua cidade precisa mais para liberalizar o desenvolvimento local geral. A inclusão, organização, segurança, inclusão, segurança física, vontade, investimento, emprego, visão a longo prazo, sentido de pertença, uma agenda comum, um roteiro comum. Cultura cidadã, emprego formal, difusão e trabalho mútuo, segurança social. Vamos então com uma segunda pergunta. Como descreveria a colaboração público-privada nos esforços de desenvolvimento local na sua cidade? Temos 5 opções, muito institucionalizadas, que é ocasional, mas não constante, que é fraca ou informal, que é inexistente ou que não tem certeza. Muito bem. Então, é assim. Aqui, parece um pouquinho mais. Então, muito bom. Considerando isso, eu preciso que nossos painelistas consigam ver as respostas. Eu dou a palavra a Juan Paulo Bonilla para aperturar a sessão formalmente. É um prazer convidar Juan Paulo aqui no pódio, nosso gerente do setor de mudança climática e desenvolvimento sustentável do banco. Bem-vindo. Boa tarde para todos e todas. É um prazer estar aqui em Barranquilla. Eu queria agradecer ao OECD por escolher Barranquilla para um evento tão importante. E antes de falar da importância que isso tem para o BID na região, eu queria também falar que há 25 anos atrás, tive o privilégio de ser diretor de uma entidade de Fundo de Desenvolvimento, uma entidade em Barranquilla. Tenho muitos colegas desse tempo. Era o primeiro centro de pensamento, think tank, desenvolvimento regional na Colômbia. Falamos há 25 anos da importância desse tipo de agências locais de desenvolvimento para que as cidades, as regiões pudessem progredir. E achávamos que era muito longe. Não sabem a alegria que me dá, então, vir 25 anos depois e ver o avanço que tem em Barranquilla. Mas não só Barranquilla, mas outras cidades na Colômbia. Esse país precisa ficar com honra das dinâmicas nas cidades e nas regiões. A importância que isso tem para o desenvolvimento, o crescimento e a inclusão.
Agora, o que faz o gerente de mudança climática e desenvolvimento sustentável do BID? Aprovamos uma estratégia institucional para o ano 2030. No Departamento de Sustentabilidade, temos a área de mudança climática e a área de biodiversidade, capital natural e assuntos ambientais e locais. A área de manejo de desastres naturais também. Parte da nossa função é como vamos apoiar essa área do banco. Departamento de Infraestrutura, Departamento de Instituições, Departamento de Instrumentos Financeiros. E como a agenda de sustentabilidade é parte do princípio no desenvolvimento nacional e local. Felizmente, quando começamos como Departamento de Sustentabilidade, como parte do Departamento Área de Cidades e Desenvolvimento Urbano, para manejar o desenvolvimento subnacional do comércio vinculado com a agenda de sustentabilidade ambiental e social. Temos dado de conta da importância que tem tipo de agência de desenvolvimento local em colocar tudo junto. Chamou muito a atenção que vocês mostraram uma coordenação, organização. E a segunda pergunta era, tem aí, mas não é constante. Essas duas respostas são muito importantes. A primeira, porque é muito difícil, estamos falando agora na mesa, conseguir esse tipo de coordenação entre os diferentes atores, entre só as secretarias, uma prefeitura. É muito complicado conseguir a coordenação, um estado, uma governação. Imagine o vínculo entre o local como o nacional. Se vai para um segundo nível, todos falamos do mesmo, da ação público-privada, é complicada. Se acrescenta em inglês outros stakeholders, outras partes interessadas, parte acadêmica, ONG, sociedade civil. Coordenação é uma parte que é muito boa, muito linda, mas na prática é muito complexa. Leva tempo, dedicação, constância. Mas os resultados nós vamos ver no planejamento a curto e longo prazo. Hoje estou com 20 anos em Washington. Parte do que vocês vão ver hoje, cidades como Washington, Nova York, o caso que você vai explicar é muito importante, como Toronto, em Canadá também, mostram a importância de como as entidades ajudam com olhar o longo prazo. Nos nossos países, a Colômbia, cidades como Medellín, Barranquilla, Córdoba, na Argentina, Guadalajara e no México, Montevideo, estão começando a ter processos parecidos. Temos agência de promoção de investimento com uma boa semente para isso. O ano passado temos com o Poro Pacífico na COP16. Temos um trabalho muito importante de articulação, Cali com o Valle e com muitos projetos de desenvolvimento. Temos também Pro Barranquilla, também além da agência de desenvolvimento local. Temos Pro Bogotá, as câmaras de comércio muitas vezes começam a fazer também incubação. Temos muitos esforços nessa direção. A segunda resposta foi fundamental: constância. Essa aí é parte do que nós vamos ver hoje no painel para ter aprendizados para o futuro. Para poder escalar as agências, precisamos 3 pontos. Primeiro, governança. Desde o ponto de vista legal de governança, como estabelecemos as agências, o mandato que tem. Para tudo isso que estamos pedindo, que vocês responderam na pergunta número 2. O segundo ponto é financiamento, os recursos da autarquia, um estado, a governação. Por exemplo, as bons, também o plus-valia, também plus-valor. E terceiro, é o assunto de regeneração urbana também. Muitas vezes o assunto de regeneração urbana é o ponto de entrada para que esse tipo de agências possa lidar também com ativos e ter financiamento para pensar no futuro. E termino, então, de uma maneira muito rápida. Vamos falar mais tarde no painel sobre como apoia esse tipo de desenvolvimento nas cidades. Então, fazemos via linhas de crédito com garantias também, via bancos de desenvolvimento. Então, também, pela primeira vez aprovamos no banco como chegar às cidades com pilotos sem garantia da nação. Mais uma vez, agradecer ao SD. É um prazer trabalhar com vocês nesse assunto. Um prazer ter vocês na minha cidade. Eu cresci em Cartagena, mas acho que sou barranquilleiro também. Muitíssimo obrigado também. Muito obrigada, João Paulo. Agora vamos aos bem-vindos Timone, cofundador e diretor-geral do Business of Cities, quem tem décadas de experiência assessorando mais de 100 cidades em competitividade, governança e preparação para o investimento. Kim,
vai falar, vai aperturar o painel. Muito obrigado, Maria Camila. Vou falar em inglês, então, durante 10 minutos, mais ou menos. A verdade, agradeço a honra de estar aqui em Barranquilla pela primeira vez. Acho que estamos aqui pela conversa, diálogo comum que temos no mundo urbanizante, uma economia urbanizadora também. Mas as cidades precisam determinar como vão ser que isso trabalhe para as economias locais. Vamos falar um pouco desses diálogos da invenção de novas maneiras de dar forma ao futuro como cidade. As cidades, depois de todo, onde nós observamos no continente, então são máquinas de trabalho, de crescimento de setor privado, todo tipo de novos de empreendimentos também, de capitais também. E também, às vezes, faltam as ferramentas, as capacidades para dar forma ao futuro, para traduzir o potencial dentro de estruturas também e rádios para um capital. A pergunta é o que estão fazendo o governo local também para dar resposta a essa brecha. Eu diria que através do mundo que nós podemos ver que seja um hub de negócio global, que seja uma cidade pequena também, uma cidade que tem um tamanho médio de comércio médio. Então, temos diferentes cidades, centros de cidades já são muito mais intencionais em reconhecer que operam nos mercados também, ao nível internacional. Precisam aprender a sua especialização e como estão sobressalendo também nesse mundo também, e precisam adaptar também a sua oferta também. Mas também temos indústrias cambiantes, porque também o mundo muda rapidamente. Como vão utilizar o capital, o solo, as parcerias, a liderança? Mas precisam fazer dentro de um contexto que já escutamos de Maria Camila. As cidades e os governos insistem um contato também, um contexto que não tem muito o poder. Então, estão dentro da economia municipal, dentro de um contexto metropolitano também, e tem também programas a curto prazo fragmentado, e também se geram, ou seja, muito do que é produzido é retido na parte nos níveis superiores. Então, temos também, claro, diferente o status quo, como nós vamos desenvolver as nossas economias, também as oportunidades que muitas cidades vemos agora, durante décadas também, já descobriram que como podem trabalhar juntamente com os seus parceiros, com outros governos também, para ultrapassar este tipo de restrições que podemos fazer. E temos 40 anos de experiência, também mais de 100 cidades que têm criado já diferentes formas de parceria e de trabalhar também. E também tem a revitalização também dentro de um distrito urbano também o crescimento, o desenvolvimento, na promoção da cidade também a nível internacional, que é também uma visão global. Todas essas coisas também. A verdade, bom, salientar alguns exemplos do que temos aprendido com este experimento grande, depois de todo um experimento de inventar novas ferramentas para dar forma às cidades, que chamam uma arte, não uma ciência, o que funciona bem para a sua cidade e em qual momento. Mas a escala e o escopo tem a ver com circunstâncias locais também. Tem também atividades, agências que também operam a nível local, regional também é um espaço maior. Temos algumas que têm soft power, outras que têm hard power. Tem um poder macio, poder duro também. Algumas podem fazer também através de instrumentos, também através de outro tipo de colaborações público-privadas. Podemos ver também, porque essas cidades também têm agências que poderíamos reconhecer na América Latina também, de uma maneira muito mais abrangente também. Vou sugerir também as cidades que estamos tentando criar também uma cidade grande a nível metropolitano, reconhecendo, às vezes precisa ter um poder duro e às vezes precisamos colaboração. Claro, a sugestão é que temos muitas sugestões, eles têm visto vantagens,
claro, na cidade, se começam a trabalhar com esses diálogos mútuos, essas agências tipicamente trabalham muito bem, são muito mais rápidas e podem ver muitas mais oportunidades, podem atuar rapidamente e são muito maiores. Segundo o nível de investimento que precisam, como compartilham o risco de uma maneira efetiva. Podem agregar também e também unir programas em um lugar que só tem um incremento médio toda vez, claro. Temos também trabalhado de uma maneira muito mais eficiente. São muito mais eficientes trabalhando de maneira colaborativa, claro, dentro da estrutura local, mas também com o setor privado, com os grupos de negócios na cidade, com parceiros e também, às vezes também com as autoridades. Estamos amplificando também a base da participação. Com a economia local, a cultura desse tipo de cidades tem a ver mais como cliente, o mercado, com toda a experiência também, o que significa ser um investidor, um estudante, um trabalhador móvel, e também pensar a partir dessa perspectiva. Essas agências tipicamente podem ficar flexíveis, mas reconhecendo que podem trabalhar em diferentes mercados e geografias, com diferentes, digamos, intuitos. Não tem só um modelo, e uma coisa que podemos ver aqui nas cidades a nível local também. Temos feito isso durante 10, 15 anos, 20 anos. Começam com uma abordagem central, também criando nas formas de evidência, ou seja, qual a consistência e quem somos bons, como mensuramos, quem são os nossos clientes, quais são os custos, as despesas, qual a análise de trabalho. E o que podemos fazer para facilitar, talvez, a transição fácil? E como podemos ter um banco de projetos com oportunidades? Esses são os ganhos, as vitórias fáceis que podemos obter podemos ver que precisam crescer essa caixa de ferramentas. Podemos ver, por exemplo, na África do Sul, temos a cidade de Swane, mas suas agências de desenvolvimento estão desenvolvendo mais capacidades para coordenar projetos maiores na área econômica, também para ser uma cidade avant-garde. Temos agências das cidades com Izmir, por exemplo, a terceira cidade na Turquia também, tem a ver com o processo. Ou mesmo vamos escutar também Barranquilla, por exemplo. Barranquilla tem um mercado internacional, uma identidade também dentro do mercado. Estamos reconhecendo que não é que um tamanho para todos, não. Para esse tipo de agências. 2 comentários finais antes de ir para o diálogo geral. Em primeiro lugar, as agências precisam adaptar como o mundo. E as economias das cidades também utilizam imperativos para fornecer provisão de serviços, não só facilitar ganhos ou transações individuais. Claro, um desenvolvimento ou também ter coaching ou também ter licenciamento, tudo isso precisa ser trabalhado. A economia das cidades, claro, ativa todos os setores também. Não é um setor independente, mas como coordenar o ecossistema junto para a interface. Isso é muito importante, o passo a seguir. E o terceiro é reconhecer que essas agências não podem existir numa parte com um selo como tal, separado dos objetivos, separados da cidade. Vamos integrar então a cidade, o objetivo social da cidade, por exemplo. Como vamos criar resiliência nesse processo? Esses são os tipos de direções que temos. Eu queria terminar com uns fatores de sucesso nas cidades grandes, médias e também de baixa renda. É muito comum também, pode também informar o projeto na América Latina nos últimos 4 ou 5 anos. Eu diria, então, que um mandado médio é crítico, não um projeto ou um ciclo político. Precisa ter a licença para agir de maneira decisiva, de uma maneira complementar, seja uma pessoa ativa, uma agência de desenvolvimento, ou também a Paris, eles precisam de apalancamento político para avançar. Em segundo lugar, é muito importante também que as agências tenham uma licença para coletar boa evidência.
que não tem uma lista de desejos também, e projetos, mas definir qual é nosso, em que somos bons, como vamos avançar no horizonte. Essa evidência é muito importante. Essas organizações precisam de relações profundas nos setores. Claro, podem também adivinhar quais são as condições. Se beneficia muito bem de poder, digamos, de comprar coisas de maneira flexível também. Coisas que o governo não pode pagar facilmente, por exemplo, para comprar um projeto de desenvolvimento, como as universidades, os negócios também. Não são simplesmente um assunto de subsídios burocráticos, não, trabalhar juntos. Vemos outros fatores de sucesso também, uma abordagem holística da cidade, com essas capacidades comuns e perspectivas, é o que precisamos, claro, as agências não. O que estão fazendo, mas também como estão se comunicando, e precisam ter a licença para se comunicar a nível internacional e, finalmente, para dizer, levar as habilidades do setor privado também para saber, seja, como desenvolve também a terra, que também aspectos de gênero, marcas, tudo isso, todo esse tipo de habilidades baseadas no marketing precisa trabalhar, seja formal ou informal, através das coordenações. Esse tipo de habilidades são importantes para a obtenção dos objetivos. A minha hipótese é que nos próximos 4, 5 anos, 6, 10 anos, vai ser muito mais prominente a América Latina nesse tipo de agências. Acho que o mundo trabalha na importância, porque numa economia cambiante, com um sistema de inovação, como também precisamos de novas maneiras de trabalhar, de investir. As cidades precisam desse tipo de agilidade nos seus diálogos, senão vão ficar atrás. Precisam ser muito mais intencionais enquanto como vão se familiarizar também. E, finalmente, essa é uma parte depois, uma pergunta muito maior, como a liderança da cidade opera enquanto um esforço comum, não é que uma organização, uma autoridade trabalha, nesse ponto e já terminou como próxima, não. Ver um veículo para avançar. Escuto e quero escutar o diálogo, quero escutar também, ter uma ideia geral de vocês. Muito obrigado. Muchas gracias. Muito obrigada, Tim. Então, vou convidar agora os nossos painelistas aqui para o palco. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a vocês um pouco os conceitos que temos escutado. Por favor, vamos escanear o código QR para que nos digam onde vocês acham que são muito mais úteis as agências de desenvolvimento econômico e local na sua cidade. Vamos, por favor, escanear o código QR para a sua votação. Não, vamos ser o seguinte. Onde seria muito mais útil uma agência de desenvolvimento econômico local na sua cidade para trazer e coordenar investimentos para revitalizar áreas urbanas centrais ou subutilizadas para gestionar e aproveitar a terra e a infraestrutura pública para apoiar o empreendedorismo, negócios locais, para fornecimento de serviços de infraestrutura ou fortalecer o planejamento regional, territorial. Conseguiram botar aí? Estão pensando ainda? Atracción y coordinación de inversiones. Atração e coordenação de investimentos, fortalecer o planejamento regional e territorial são as que a nossa audiência considera mais relevantes. Agora vamos passar com uma sessão das experiências de cidade. Vamos primeiro escutar Marcelo Negrete, que é o diretor de uso do solo da Associação do Plano Regional,
que é conhecido como em inglês RBA, que trabalha em Nova York e New Jersey, Nova York e Connecticut, Contar que vai falar um pouco como essa região aborda a coordenação territorial, a regeneração e o alinhamento intersectorial. Marcelo, tem a palavra. Aqui está, míralo. Thank you so much for. Muito obrigado pela sua presença hoje, Maria, e pelo convite para todos da ordem pelo evento. Nessa apresentação, eu vou fornecer uma visão geral no papel da RPA e também a forma dentro da região metropolitana de Nova York, como se foi desenvolvida, como sempre, o trabalho que temos avançado no último século. Então, para dar um contexto, Nova York, a área metropolitana de Nova York está com uma região conectada com, também temos um mercado de trabalho também que tem também cordilheiras e também redes de ferroviárias também juntas. A região tem 3 estados, como falou Maria, Nova York, Nova Jersey e também Connecticut tem 31 condados, quase 800 municipalidades. A cidade de Nova York é uma dessas e quase 23 milhões de residentes. Os pesquisadores de RPA, que tem a ver com a moradia, com infraestrutura nas comunidades, ciências privadas e públicas na região. Nós acronimo RPA quer dizer Associação de Planejamento Regional, mas tem 3 pontos importantes do trabalho que fazemos. Research, pesquisa, está baseado na evidência também. Fazemos muita pesquisa, planejamento e também incidência. Também a associação também. Aqui foi fundada em 1922, é uma organização público-cívica. Não temos a capacidade de executar ou a autoridade para mudar a utilização da terra. Nosso papel é de coordenação, que foi uma das palavras-chave aí numa pergunta. Há um século atrás, 103 anos, a maioria dos expertos, peritos de planejamento colaboraram na produção do primeiro plano regional, que foi um grande avanço enquanto a planejamento cidadão, então, das cidades, com muitos centros múltiplos, com esses 3 estados e também com esses limites jurisdicionais. Temos também 4 também pontos para trabalhar. O segundo plano de 1960 se focaliza também na equidade social. Em 1996 também tem a ver com a parte, houve ali uma instabilidade econômica na região. E o 4º ponto regional, através de 2017, tem 51 recomendações de transporte, moradia, ambiente e governança. Estes se focam também na parte da saúde, equidade, também prosperidade e sustentabilidade. Esses planos têm levado a um espaço aberto de infraestrutura e também projetos de desenvolvimento econômico na região. Temos também 30 pesquisadores, também planejadores, arquitetos, expertos em políticas e gerentes de relações públicas. A colaboração com diretores que representam também indústrias-chave no setor e também a liderança do setor também. Nosso trabalho, trabalhamos com diferentes comitês também, temos também comunidades estaduais também, na qual nós trabalhamos. Devido à escala e complexidade da região, precisamos receber também problemas emergentes também. Mas nossa prioridade tem que ver com esse quadro, que tem a ver com um planejamento regional também, que temos também infraestrutura regional na região. Temos também alguns desses, vamos estar com um ponto específico, um trabalho específico também,
na área de prática, que começa também com o transporte também. Como eu falei antes, nossos esforços também promover, também a promoção também, que essa é a parte central da economia da região também. Temos também um sistema também de transporte público nas cidades também, que temos três operadores regionais também, tem Amtrak também, que é na região metropolitana muito maior de Boston até Washington DC, mas temos também uma rede também, as estações de metrô também tem 40% digamos, dessa infraestrutura, a quarta e a maior do mundo, mais de 25% das viagens que tem no distrito de Manhattan é feito no distrito também muito dependente em serviços públicos. Depois de décadas de baixo investimento também com infraestrutura também. Aqui temos algumas das melhoras completadas em anos recentes. A primeira fase, também temos o subway, o metrô também, para Hudson House também, com diferentes também, digamos, ferrovias também. Temos também muitos projetos também que tem a ver com uma subway que vai, como um metrô também, subterrâneo também, e o programa também Gateway, que para melhorar as capacidades de serviço ao longo do rio Hudson, conectando Nova York também. Quase 3 décadas de pesquisa também acabou com um programa assim, salientado em Massaú. Como já foi refletido esse ano, esse programa tem também, com uma atenção significativa também, temos também aqui alguns processos de litigação. Então, a parte de base na evidência, estou salientando uma transparência de um relatório que fala do objetivo do programa, que é a redução do trânsito também para veículos privados também dentro do distrito privado, promover também o trânsito público. A partir dessa implementação, em janeiro passado, o trânsito a baixado também e o público aumentado. E também, claro, para o trânsito e atividades de pequenos negócios tem também, em Manhattan temos 25% muito menor tráfego do que o ano passado. Na parte sul, claro, tem os dados do ano passado e este ano mais escuro. Também a renda que temos também, como as agências, tem programas de capital. Incluindo também muitos dos projetos que já falei, adicionar muitas outras coisas, incluindo também melhora a acessibilidade para 20 estações mais, tem sistemas maiores de sinais, com centos de novos ônibus novos também elétricos. Agora, ao falarmos da moradia também, é muito difícil, muito custoso, muito caro morar ali. Então, tem aumentado também de 400 a 750 mil dólares. Tem uma crescimento muito grande. No mesmo período também, o aluguel também tem aumentado também, crescimento de 33% nos últimos anos. Então, temos também os preços de venda e aluguel também tem aumentado muito. O problema é proporcionado por um imbalance da oferta e a demanda. Ao observarmos aqui, digamos, os permissos, as licenças nos últimos anos, podemos ver 2 pontos centrais. Primeiro, tem uma recuperação incompleta. A região permitiu 13% de menor número de casas per capita no mesmo período de recessão também. E também uma disparidade entre as regiões também da área metropolitana. Os subúrbios também, Long Island, Hudson Valley e Connecticut, produzem menos unidades residenciais, deixando a cidade e a Nova Jersey cobrindo essa necessidade. Como vamos evitar esse imbalance? Porque poderíamos ter uma grande brecha de 240 mil unidades para numa década. Então, e agora são 540 mil unidades que faltam nesse momento. Então,
Então, temos também o nível de construção residencial, tem reduzido também. Não, ainda não se está falando da falta de moradias públicas também, fornecimento de lugares para moradia. E claro, temos também 9 bilhões de dólares com produtos, com o Gross Domestic Product, o produto interno bruto aqui. Claro, isso tem aqui também, temos umas leis de utilização da terra bem restritivas. Esse é um dos problemas, porque aqui são moradias multifamiliares na cidade de Nova York também, e isso vai permitir, então, em contraste, temos 5% da terra suburbana, claro, vai permitir isso. A RPE, claro, apoia o processo, a rede de transição também, que achamos que temos um recurso subutilizado ali para melhorar. Também o acesso também ao trabalho. Muitas estações estão, digamos, dentro de uma área de estacionamento também. Podemos transformar também para um desenvolvimento, para um TOD também, tem como espaços recreacionais ao redor dos hubs de transporte para dar acesso ao trabalho também. E também reduz a confiança ou a utilização dos veículos particulares, medindo também os critérios e os tipos de regulamentações. Para aumentar a estratégia dentro da região metropolitana, publicamos uma análise de 355 áreas de estações ferroviárias também para as comunidades também, e o planejamento dos esforços que estão sendo feitos. Este sistema de classificação estima também potencial para áreas de categorização também, e dentro dessas ubicações, a classificação ajuda também para aumentar o apoio precisado também, como podemos aumentar também a moradia dentro das áreas de trânsito. O transporte, a agência de transporte de Nova York também e outras partes interessadas utilizam o sistema de classificação também, com um plano de transporte regional também. Nos esforços também contribuíram também a utilização da terra também, e reformas também a utilização também, e com as oportunidades também. E finalmente, vamos então falar do ambiente também. Para essa análise também, e também que temos também muito nível de alagamento também para 2017, que tinha as posições. Estimamos que também, por exemplo, 78% também das áreas suburbanas também e os distritos comunais, aqui o mapa mostra também a perda também, para Nova York também os subúrbios também, na Sul tem a perda projetada da área para 2040. Para 2040, segundo o Estado, também podem perder 82 mil unidades de moradia também. Então, pode também 260 mil para 2070. Comparando também as áreas expostas a alagamentos também, claro, pode chegar também, e também... E como o crescimento também revela também interações complexas também com o crescimento e os sistemas de risco também. Temos também diferentes tipologias, de cada uma definida por uma combinação única de duas variáveis chave também. E, é claro, para cada tipo, temos uma prioridade específica também, muitas recomendações também, e também... porque aqui para o agregado familiar é bem difícil ter uma exposição também para também as áreas de baixo crescimento, cooperar com os governos locais também para implementar também os projetos pilotos nesses próximos anos. Isso aqui simplesmente uma visão muito geral da organização e a pesquisa. Gostaria que vocês aprofundassem mais no nosso site, na rpa.org, para mirar mais um pouco a pesquisa. Muito obrigado. Thank you so much. Muito obrigada, Marcel. Acho que a Ana Maria precisou sair por uma emergência, então agora vamos continuar com o painel.
Convido então aqui para o palco Tim, Ana Rubim, da OECD, Marcel e João Paulo, para nos acompanhar nesse diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Muitíssimo obrigada. Acho que temos um diálogo muito interessante hoje. Eu vou mudar agora para inglês para poder aproveitar melhor o diálogo com os nossos painelistas. Então, espero que tenham todos os dispositivos, os receptores de interpretação. Quero também animar vocês antes de ir para o inglês para escanear o código QR na sua mesa para encaminhar as perguntas do público para os painelistas também. Gostaríamos também que vocês falassem para quem vocês desejam fazer a pergunta. E agora vamos para o inglês. Queria agradecer a ti, Marcel, a Ana e João Paulo pela sua presença. Eu acho que temos muitas coisas que são muito importantes para os comentários também. E muitas boas conexões com as perguntas e comentários que observamos no Mentimeter no começo. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar com o Tim, te perguntando quais acham que são os fatores-chave para líderes ou para as agências econômicas locais para serem mais efetivas na atração do investimento e para construir a confiança para as cidades? Muito bem. Ok, muito boa pergunta. Acho que depende, em parte, se uma agência simplesmente está encontrando, já se estabelecendo, agora já estabelecida. Podemos ver muitos exemplos das agências que estão sendo estabelecidas para desenvolver essa atração internacional, mas também com um engajamento total com as redes da capacidade geral na cidade. Tipicamente tem a inteligência de mercado para entender qual deveria ser o nosso mercado objetivo, algo, então, que ressona também na parte interna ou externa, também ao nível local. E como podemos também posicionar-nos para isso, então, um fator de sucesso-chave é falamos da interface pública e privada, que é um pouco mais, como você explica mesmo, você mesmo para o mundo, como diferencia também, temos muitas cidades no mundo, precisamos diferenciar uma das outras no contexto. Precisamos ter também que está fora da sua cidade, o que estava falando também, que seja efetivo também, distintivo também, que tenha boa qualidade construída. Esta é a abordagem de fora e de dentro também. Temos uma senioridade também com instituições âncoras também que ajudam, também com os ativos de infraestrutura na sua cidade. Estar aí sobre a mesa para fornecer evidência, para fornecer perspectiva também, tudo isso que eu acho que é muito crítico também, seja uma agência nova ou já com muita experiência na região. Muito obrigada, time. Agora, queria agradecer. Muito obrigado pela sua apresentação. Acho que foi muito importante entender como as cidades estão evoluindo e como as novas necessidades, se pudesse chamar assim, como nós podemos construir juntos o desenvolvimento local. Agora, Ana, bem-vinda. Muito obrigada pelo trabalho que está fazendo a partir da OECD nesse ponto. Eu gostaria agora de perguntar como acha que o desenvolvimento local ajuda as cidades para que seja muito mais inclusiva e como o trabalho na OECD e qual é importante para eles.
Pode me escutar muito bem, muito obrigada também. Muito obrigado pela colaboração. É um prazer estar aqui com este fórum aqui. Acho que quando pensamos aqui, quando falamos da OECD, vemos muitos tipos diferentes de organizações também durante esse trabalho. Alguns países também simplesmente são organizações públicas que operam também a nível regional também. Mas também podemos ver muitas organizações de liderança a nível local com funções locais. Muito bem. Também vemos outras entidades que não se etiquetariam como agência de desenvolvimento local, mas, digamos, funcionam assim. As universidades, por exemplo, já vi, por exemplo, falando de Distrito Tech em Monterrey, tem uma universidade local que se desenvolve nessa área. Alguns casos não necessariamente estão dedicadas, agências dedicadas não, são equipes também, do governo municipal, autarquias também. Podemos ter diferentes coisas a nível local, diferentes coisas. O que significa local em Canadá e em Costa Rica é diferente o conceito de local. Então, trabalhamos as comunidades, em nível de distrito, de bairro, então, enquanto infraestrutura de moradia, claro, de casas também, o agregado, o familiar também, como também trabalham em o nível interno. Em Copenhague tem uma área que tem diferentes que temos também, tem Copenhague também, e tem agências de desenvolvimento também, e tem também transfronteiras esse trabalho, porque isso é uma área para trabalhar. E também conhecemos muito bem as suas funções também. Estamos trabalhando também com desenvolvimento econômico também, nessa parte, com também as comunidades de empreendedorismo também, e trabalham também com as multinacionais. Outro ponto, como nós vemos realmente funcionando de maneira diferente, como estão construindo umas grandes estratégias, se tem uma grande visão geral, se estão fazendo com uma implementação geral. Ou seja, dentro das diferentes funções, escalas, estratégias, tem um fator comum que já escutamos, o que faz com que essas sejam bem-sucedidas. Ou seja, que uma governança pública aprovada precisa de legitimidade da voz do setor privado também, ser democraticamente responsáveis, fluídas na linguagem dos negócios também. Também necessitam operar nessa escala que encaixa dentro do trabalho a desenvolver, seja funcional, interregional ou simplesmente num bairro. Escutamos muito na apresentação de Marcelo, precisamos de uma mistura, de uma expertícia, perícia, digamos, eu sou uma nerd, eu adoro a economia, sou um nerd, então, uma nerd, então, mas precisas pessoas também que tenham habilidades diplomáticas, que trabalhem também com os corretores, por exemplo, ou com as partes interessadas. Muitas dessas agências realmente têm a ver com poder levar diferentes pessoas na mesa, levar aí muitas pessoas, isso é essencial. Muito obrigada, Ana. Grandes mensagens para todas nós. Agora gostaria de perguntar ao Marcelo. O senhor falou, acho que para nós é muito importante também, de essa abordagem em escopo regional, como coordenante assuntos importantes enquanto uso da terra, moradia, residências, agregado familiar, seja o ambiente também, transporte, tudo. Para esse tipo de coordenação, planejamento e todos os elementos que acabou de mencionar. Gostaria de te perguntar pelas aprendizados-chave da construção de uma cooperação regional e também os fatores, as partes interessadas, alinhadas, que podiam estar presentes na América Latina. Muito obrigado pela pergunta. Vou salientar duas coisas. Acho que é muito importante entender como barreira a fragmentação, que é muito melhor na área metropolitana quando nós trabalhamos. Claro, essa é uma cidade baseada no sistema federal, que fornece muita autoridade aos estados individuais, já que operamos, também temos 3 estados. Essa coordenação é chave para isso. Adicionalmente, em geral, os 3 estados também são considerados como também são assignados com jurisdições em se tratando de utilização da terra para municipalidades individuais. Lembrem, temos quase 800
800 municipalidades dentro da região metropolitana. É incrivelmente fragmentada. Isso criou a necessidade de colaboração e coordenação, e a razão pela qual eu acho que pode também tem durado muito é que tem uma grande necessidade na coordenação das partes interessadas na região. Um ponto que eu gostaria de salientar no seu papel também na coordenação é a importância também da base na evidência, mostrar informação, mostrar o que funciona, os dados, os resultados também, tudo isso. E focando também nos méritos de propostas específicas também, com respeito à filiação política ou ciclo político específico, mostrando ser consistente também na evidência que apoia também qualquer tipo de política. Essa consistência também leva a um legado e reputação e a credibilidade. E é um assunto no qual eu também trabalho, como isso vai beneficiar também. É também importante para isso salientar a acessibilidade e a transparência com o público em geral. Toda a informação que nós estamos fornecendo, os relatórios disponíveis de graça no nosso site também são muito úteis. É um site muito user-friendly, é amigável com o usuário também. Temos muito material, temos aspectos de pesquisa, claro que é muito específico também e está acessível para vocês. E aí temos também digamos, para criar confiança no público, em termos do pensamento regional e nível local também, produzimos nossas análises e visões, perspectivas também, pensando também nessas duas habilidades paralelas, a nível regional, quais são as visões gerais também para a área metropolitana também, e quais aquelas para as localidades individuais também. Fazemos um zoom in, um zoom out para ver, então, parte dentro, parte fora, retrospectiva, extrospectiva. Então, também trabalhamos muito de perto com as agências como econômicas, Nova York, temos duas maneiras de temos cooperação econômica com a agência de desenvolvimento e colaboramos com elas. Compartilhamos nossos dados e também participamos também nos seus esforços sempre. E fora da cidade de Nova York, ou aqueles que serão conhecidos como agência de desenvolvimento industrial, alguns casos essas agências são IDAs, alguns casos esses IDAs representam pequenos povos ou localidades que têm uma população de 2.000 residentes, por exemplo. Não têm as capacidades técnicas como eles sim. Então, oferecemos essas capacidades técnicas para ajudar eles na implementação das suas visões. Claro, mas vocês falaram nisso, mas não temos a capacidade de implementar nada, não temos autoridade. Estamos ajudando na coordenação e dar uma visão potencial do aspecto geral da região, a importância do design, o desenho da informação. É importante, já falei nisso também, a informação é rigorosa, mas é acessível. E dependemos também de um site muito sobressalente, que é importante. É nosso principal contato com o grande público. Mas também temos eventos assim, levamos partes interessadas da região, stakeholders, para discutirem esses assuntos. Temos também oficinas regionais específicas também. E tudo isso também é altamente independente do design da informação. Por isso também muitas diapositivas achavam que estavam ali dentro de gráficas. É isso. Muito obrigada, Marcela. Acho que é muito importante que também falou da parte da consulta com a sociedade civil e como trabalhar juntos e fazer esse tipo de coisas para que as pessoas entendam melhor o propósito e como podem avançar. Então, muito obrigada também, João Paulo, por estar aqui. E agora, o Banco de Desenvolvimento Interamericano tem trabalhado muito de perto com as cidades da América Latina, e uma delas é Barranquilla, para apoiar seu desenvolvimento econômico local.
Poderia compartilhar como temos feito durante o tempo, com diferentes ferramentas úteis que o banco tem, ou seja, o que você acha disso? O grupo ADB, o Banco de Desenvolvimento Interamericano, BID, tem o setor público e também tem a parte privada. O público foi criado 10 anos atrás. Como nos coordenamos? E agora o desafio é como ajudar a cidade no processo. Historicamente, também há um mês atrás, apoiamos as cidades através de garantias soberanas e créditos e também dos bancos de desenvolvimento intermediários financeiros. Primeiro, o Grupo Barranquilla é um bom exemplo. Eu queria falar nisso com vocês, acerca de Villa 31, um grande projeto na Argentina, para apoiar a transformação de uma grande parte de Buenos Aires. E o papel, digamos, das agências locais para a Villa 31 foi fantástico. Agora temos um exemplo parecido com Barranquilla. Eu acho que o objetivo de Porta de Ouro também, diferentes partes também da oficina da prefeitura é muito importante para desenvolver esse projeto, honrando entre uns 120 milhões de dólares como garantia do governo nacional para ser um dos primeiros biodiversidade. Então, podemos ver aqui o Parque Maiorquim, a parte do Malecón também, parte desse processo. E Porta de Ouro também, como agência, foi um bom exemplo de como vamos avançar com isso. Recife, no Brasil, é um exemplo fantástico. No Brasil, começamos também, o ano passado, com 250 milhões de dólares para a resiliência. Falou nisso. Para trabalhar no drenagem, esgotos também, para dar resposta aos alagamentos em Recife, também Curitiba foi um bom exemplo também de mobilidade urbana. Recife se tem convertido um exemplo de resiliência e como planejar nação, a drenagem e a adaptação ao clima, mudança climática, mas ele também, claro, para o futuro. Acho que vai ser um grande desafio para qualquer cidade costeira. Só que no Peru é outro grande exemplo também, uma garantia da nação com o Peru para a cidade, para fornecer. Tem dons financeiros e intermediários financeiros também. FinDT na Colômbia tem sido um bom exemplo. Temos uma linha de crédito com uma FinDT para apoiar as cidades ao longo dos anos. E Barranquilla foi um bom exemplo, mas também de como utilizar essa linha de crédito antes de fornecer uma linha direta como a garantia da nação. Tem um exemplo diferente. Temos também um exemplo que é Paraná, a cidade. O estado de Paraná, que estava apoiando também diferentes municipalidades. Através disso também, como o Banco de Desenvolvimento do Equador, 120 milhões de dólares em empréstimo. Claro, se investimos também no setor privado, é importante, não pode emprestar diretamente para as cidades, mas pode emprestar também adicional para as empresas do setor privado também, para também estar dentro das companhias com renda. E que, por exemplo, a empresa de água, SOS, que chama em inglês, através, é um exemplo, Ensenada, por exemplo, no México, com toda a mudança de alumbrado climático, também Bogotá, Santiago também tem apoiado, também estão mudando agora para ônibus elétricos. Um mês atrás, nossa conselho de administração, a EDB, tem uma conselho de 48 membros do banco, que são representantes de todos os ministérios de finanças. Aprovaram há duas semanas também um ponto que se chama um programa das cidades. E das regiões, fomos no Denver também há 2 anos atrás, para a cúpula das cidades na América Latina e nos Estados Unidos. E o presidente da ADB escutou mais de 120 cidades da região a necessidade de ter um acesso muito mais direto com uma garantia da nação para ver aqui essa região. É muito difícil, a verdade. Para obter isso, precisamos trabalhar muito primeiro na parte do trabalho financeiro das cidades
E após isso vamos ver o acesso. Mas após de 18 meses internamente no banco, com diferentes áreas do banco, a parte de financeira, o risco, todos na banca, nosso conselho aprovou um programa piloto de 10 cidades ou regiões nos próximos 5 anos, 10 anos. A quantidade será $1 bilhão para testar primeiro como podemos apoiar as cidades dentro da parte financeira, enquanto aos créditos, e como vamos ter uma linha de crédito, garantia também, para programas de investimento relacionados com diferentes áreas. Estamos começando este ano para os próximos 5 anos, 5 anos. E se der certo, vamos tentar continuar. Daqui a 5 anos, vamos a empezar diretamente as cidades na região. Isso vai ser muito importante ter parcerias com outros bancos de desenvolvimento. CAF também começa a trabalhar com diferentes áreas da região. Acho que um muito bom exemplo também de como nós podemos coordenar, não só entre nós, mas também dentro das instituições financeiras, para fornecer crédito, mas também cooperação técnica. Finalmente, o conhecimento. Acho que este evento e a rede de cidades de Maria Camila está liderando também um bom exemplo de como nós podemos reunir com os prefeituras também. Estamos começando com uma rede de secretários de finanças também para a cidade-chave na região, como parte do programa para começar a criação de e construir capacidades. No final, ter desenvolvimento, agência de desenvolvimento regional para fazer esse vínculo público-privado, para ter tudo o que tem a ver com estudos de factibilidade, a colaboração entre as entidades, vai ser a chave para realmente escalar muito mais. Isso vai ser a chave. So I think Muito obrigada, Juan Paulo. Agora temos já um escopo geral das finanças. Agora gostaria de falar mais um pouco acerca do ponto do time. Então, para compreender também e fazer também o que disse Juan Paulo acerca da colaboração público-privada. Eu queria entender, então, e ter um pouco mais a sua perspectiva. Como as tendências emergentes também deveriam ajudar a América Latina, as cidades a considerar suas hipóteses no final. Foi muito interessante na sua apresentação também. Como considera que os novos modelos de público e privado e a sua colaboração também, a coordenação e o trabalho, podem apoiar as cidades na América Latina? Bom, muito obrigado. Acho que uma coisa para dizer é que há uma dinâmica de mudança na economia global, enquanto qual é a colaboração público-privada que deveria seguir cada vez os negócios também são muito mais, gravitam mais, onde tem as startups e as comunidades. As classes de startups também, os corporativos seguem também os startups. Então temos um sentimento de crescimento enquanto a colaboração público-privada é importante. Tem mais a ver com a sua base de empreendedorismo também, não só com uma parte de corporações, mas também a interface entre público-privado, dessa maneira também em termos do ecossistema de inovação. Muitas mais cidades agora estão construindo também colaborações também, levando essas comunidades técnicas também, e também que levam todas as partes interessadas na mesa para discutir, porque reconhecem também que a parte de inovação na indústria, onde vamos também gerar a maior quantidade de valor também, e também com esse desenvolvimento endógeno. Tem a ver com uma infraestrutura que tem mais a ver com uma base de negócio geral. Eu diria também que outro ponto importante também é que não é só ter digamos, o Conselho de Administração Geral com uma comunidade grande, não. Tem a ver mais qual é o mecanismo através do qual a organização tem uma porta aberta para outros parceiros, através do quais podemos ser o caso também, um caso para a interação, os eventos que tem, os grupos de trabalho que organizam também, que permitem também mais parceiros que venham na mesa.
Temos pessoas também que trabalham também durante um ano no setor público, ou outros no privado. Então, há uma necessidade, então, de permitir esse tipo de comunidade de construtores e formadores de cidade nessa estrutura público-privada. Todas essas maneiras que nós podemos trabalhar na construção da cidade como uma grande parceria público-privada. Então, como uma agência vai permitir que isso siga, não? Obrigada. Sim, acho que esse é um elemento chave para nós na cidade na América Latina. Então, temos muitas perguntas também da audiência também, que eu queria avançar. Mas queria perguntar, Ana, para os aprendizados dos países da OCDE e como podem ter para as cidades fortalecimento da economia e desenvolvimento local. Para a regeneração urbana em termos de governança, a capacidade institucional, a inovação também, e como podemos ter uma abordagem mais inovadora. Pode também dar alguma ideia, alguma... Claro, a verdade, eu vou falar um pouco mais da pergunta, vou virar a pergunta, ou seja, o que não funciona, dá certo, não. O que sim, as boas práticas também, é importante ver o que sim dá certo, não? Então, temos diferentes, digamos, brechas ali. Uma tem ver muitas boas estratégias também nos documentos, muito pouca implementação. Cada 5 anos temos um novo plano fantástico, bonitinho, aí, e colocam aí também na gaveta, mas não tem a capacidade de implementação, não pode fazer seguimento também. E tem um ciclo de 5 anos, tem outro plano, e assim sucessivamente. Então, dentro dos planos, podemos ver muito pegar e colar. Seja Silicon Valley ou próximo Vale de alguma coisa, não. Mas quais são os ativos locais, as fortalezas e desafios locais? Outra baixa típica tem a ver com a duplicação também. Tem diferentes agências, organizações, departamentos que têm limites, trabalham com o trabalho prévio também. Então, tem muitas portas também, tem muitas janelas abertas. Então, a verdade é um desordem. Outro desafio é que tem as estruturas apropriadas, mas tem o pessoal apropriado, não tem a capacidade, não tem as conexões, não tem a parte da gravitação ao redor deles. Outra brecha que vemos também que não tem a ver com vender as fortalezas das comunidades locais, mas também de ter a sua comunidade local. E como vamos competir também, vai precisar então reduzir muitas vezes 2 mais. Tipicamente em uns lugares que vêm a partir dos fatores soft ou macios. Então, contar a história das suas comunidades, compartilhar, construir essa narrativa também. Vamos ter uma sessão amanhã também quanto ao marketing para ver como já mudar a percepção da comunidade a nível global. Tipicamente não falamos disso também, especialmente com esse movimento econômico, atrai os trabalhadores, as pessoas, eles querem ir para um lugar onde eles vão se sentir bem, onde eles querem ter a sua família. Tem muitos fatores macios, soft. Então, tipicamente, muito do planejamento, muito a curto prazo. Tipicamente, tem a ver com os ciclos políticos, 3, 4 anos, novo planejamento. Então, precisamos pensar também nesse movimento econômico em termos de ciclos de negócio e não políticos. Então, tudo que temos visto também que tem sido feito errado, mas tem alguma inspiração onde nós podemos não repetir os erros do passado. Muito obrigada, Ana. Agora alguma pergunta aqui da nossa audiência? Para o senhor, para o Marcelo. Como a Associação de Desenvolvimento Local, o que vamos fazer para analisar as propostas que vocês têm pelo governo, as comunidades, e como fazem essa interação a uma visão a longo prazo? Muito obrigado pela pergunta. Sim, o RPA, como eu disse, não tem nenhuma autoridade para a implementação. Somos uma organização cívico-privada.
E a única maneira que nós temos para assegurar que nossos planos são implementados e adoptados é através da persuasão, a coordenação, fazendo todas as coisas que nós fazemos, que nós discutimos. Nosso Conselho de Administração está constituído também por representantes do setor privado e essas indústrias também, e todos são relevantes também, e dentro do nosso Conselho de Administração geral, mas também na liderança pública, através da nossa composição e os diferentes comitês que estão formados, a organização dinâmica que tem referiu dentro da organização. Então, essa é uma maneira, e também nós beneficiamos de termos também um ecossistema muito robusto também, organizações civis, também a imprensa especializada discutindo também, tem um debate também dos assuntos enquanto ao transporte, o estudo da terra, moradia, também o agregado familiar, tudo isso. Então, temos também um papel muito importante também digamos, contribuir, enriquecer os diálogos, fornecendo o diálogo que fazemos para dar forma aos diálogos, as conversações. E acho que, como também eu disse, a importância de ter um legado de confiança também do público em geral, que tem sido muito rigorosos com o trabalho que vocês fazem, o desenvolvimento serem transparentes e acessíveis para todos digamos, as partes interessadas também, comunidades locais também, e também as partes interessadas, também os melhores workshops também para sair lá, não esperar que eles cheguem com a nossa casa, não, vamos lá, vamos lá fora para oficinas na região, workshops, então, e em tempo também, quase um século de confiança em delegado, é muito importante ali, vamos produzir um plano. E vamos também trabalhar com um assunto específico. A nossa posição vai ser tomada de maneira específica. Essa maneira-chave que temos ali, mas bom, assim é um longo caminho para a persuasão que temos. Muito obrigada, Marcelo. Uma pergunta para o senhor. O senhor falou da SMS e o trabalho do setor privado na IDB, o BID, então. A pergunta é, como a SMS pode se engajar com o trabalho de desenvolvimento local? Você poderia pensar em alguns exemplos e como o setor privado trabalha com o público dentro das cidades? É uma muito boa pergunta, porque temos ali a verdade é que não é fácil, porque precisa muita coordenação. Temos diferentes linhas de crédito através de bancos de desenvolvimento que são para SMS. Então, temos na Colômbia diferentes países na região com bancos de desenvolvimento regional que tem essas linhas de crédito. Mas a pergunta de como nós vamos levar para o desenvolvimento da cidade, o papel das agências locais, acho que é muito bom, porque, claro, o grupo ADB, claro, cada dia estamos promovendo mais o trabalho com SMS, o que nós chamamos de sustentabilidade. E através de valores, cidades, diferentes fornecedores de SMS, tem diferentes exemplos de sustentabilidade, critérios. Outros tipos de critérios, então também podem também reduzir o interesse, também as taxas. Então, a forma de realmente engajar com diferentes MSMs tem a ver com empréstimos para eles, mas quais os incentivos chaves que podem dar também para uma empresa âncora para que seja traduzido dentro da cadeia de valor. Isso a seguir nos próximos anos. Muito obrigado, João Paulo. Temos tempo mais para duas perguntas. Então, para o Tim, qual a sua opinião de movimentos como, por exemplo, que as cidades podem ser, que são promovidas recentemente em algumas cidades como a Barcelona, Paris e Edimburgo? Ou seja, o que você acha disso? Como pode conectar isso com as cidades na América Latina? As cidades podem ser, ou seja, o que é isso?
A pessoa que me fez a pergunta, ela disse que é um movimento que significa as cidades podem ser o nome do movimento para promover novas visões, como reestruturar a estratégia econômica nas cidades a longo prazo. Suspeito que particularmente praticamente tem a ver com uma agenda de que a Barcelona, como outras cidades, é uma vítima de sobreturismo também, e outros tipos de efeitos também, que é porque não está bem organizando, digamos, para a economia dos visitantes e não tem bem organizado isso. Então é importante também ver a parte de emprego. Ou seja, o que eu consigo ver é que tem visões gerais, holísticas, de que seria uma ideia, uma agenda de desenvolvimento econômico importante que seja liderada pelo negócio, deve ser muito mais consciente digamos, do rango das visões e como vamos ter uma agenda que seja pro-oportunidades, pro-negócio, mas também para o status quo. Precisamos pensar em trazer, digamos, essas visões que competem entre si, concorrem entre si também, e criar também uma agenda ao redor da visão com um conjunto de ações para ter uma base maior de apoio, em lugar de ver, digamos, de visões políticas, etc. Então, isso está vinculado a um deles e pode sobreviver quando temos uma mudança na política. É importante, então. Eu acho que, por exemplo, a agenda em Barcelona, na Europa do Norte, ao redor do mundo, de fato, está enriquecendo o diálogo. O que uma cidade deveria ter também, o desenvolvimento econômico não é só um silo, ou um grupo de interesse, tem a ver com pensar como acomodamos a visão, claro, muito maior também. E também as cidades latino-americanas vão nessa direção. Obrigado, time. Agora uma última pergunta para o Marcelo. O planejamento territorial é um desafio para nós. Se pode também contar um pouco de como, onde poderíamos começar a fazer a coordenação entre diferentes planos territoriais. Nas agências, poderia pensar que a pergunta é mais como podes coordenar também o planejamento regional de Connecticut com Nova York. E Nova York, sim. Nova York, então, como vê dessa maneira muito maior na parte de planejamento territorial? Antes de responder, eu queria complementar um pouco a resposta. A importância de não se tornar uma indústria particular, um interesse só. No nosso caso, falei que nosso Conselho de Administração tem um representante das indústrias-chave. Claro que são mixtas internamente dentro digamos, do Conselho de Administração. Tem debates. Então, evitamos também essa queda, essa brecha que é apoiar um interesse único. Não. Devido à diversidade das indústrias, mas também do setor privado, representantes, isso aí cria uma gama de interesses que pode ser moderado, priorizado também. E a pergunta quanto a parte do planejamento territorial, acho que começa com documentar as condições existentes, mostrando quais as condições que envolvem também muito mapeamento, mostrando também as condições de utilização da terra, cobertura, as estatísticas, digamos, tudo que tem a ver com as moradias, as casas, disponibilidades de moradias. Não, outras partes também das regiões. Tipicamente, comparamos também com um dos cidades que mostrei, que os permissos, a licença de construção entre Connecticut, Nova York, também com a base per capita também, qual a taxa de crescimento em diferentes partes da região. Documentar as condições existentes e entendermos a escala local também, regional,
qual o progresso, quais as brechas também. Então, e que pode ser utilizado também, qual poderia ser também um plano para dar resposta também às condições existentes. Mas esse diagnóstico é importante. Muitos mapas, muitos. Muitíssimo obrigada, muito obrigada pelas suas perguntas. Acho que tem sido um grande diálogo hoje. Queria perguntar a Ana para que fizesse agora vou falar espanhol. Muitíssimo obrigada para todos. Acho que o diálogo tem sido muito enriquecedor. Gostaria agora de dar a palavra a Ana para nos dar as palavras de encerramento desta sessão. Muitíssimo obrigada. Okay, perfect. Well, thank you so much for this really interesting discussion. Muito obrigada pela discussão. Acho que vamos ter a oportunidade de trocar também. Queria agradecer ao BIG pela a cidade de Barranquilla. Queria agradecer a discussão hoje. Tem muito a ver com diferentes tópicos que vamos discutir nos próximos 3 dias. O que vou encerrar aqui é oferecer não conclusões, mas algumas perguntas para continuar. Quais são os novos drivers da competitividade local? Claro, pensar um pouco no turismo, como estamos mudando o que é desenvolvimento local econômico. Claro, falamos muito de acesso a mercados, preços baixos, mas tem muito mais a ver a sustentabilidade. Existe a pergunta também de modelos existentes também, para continuar, como vão encaixar dentro do orçamento. Outra pergunta para considerar juntos. O que significa estar operando no momento onde eu posso dizer que somos com um nível de incerteza radical? Como os mercados vamos falar amanhã? Não sabemos o que vai trazer o clima amanhã. Vamos ver que temos diferentes mudanças também. Como as agências de desenvolvimento podem misturar também. E a necessidade de poder rapidamente identificar novas tendências. Outra pergunta que também podemos formular é como podemos utilizar movimentos catalíticos também. Temos transformação do lugar, uma das coisas que realmente encontramos, achamos que muitas cidades, incluindo Barranquilla, tem momentos onde pode ver também algo acontece porque uma coisa ruim, ou também alguém fecha, uma crise municipal, uma crise financeira, ou podemos ver uma oportunidade. Temos um movimento global, claro, também é importante. Especificamente são os momentos onde vemos essa colaboração público-privada também, que é importante. É a parte final que quero também começar a falar. O que significa isso fora das cidades maiores? Não é surpresa que nosso fórum nos últimos 4 anos não tem sido em cidades capitais, formada, mas agora estamos em Barranquilla. Tem a ver com uma capacidade, assuntos de capacidade dentro das nossas cidades grandes. Como construímos as capacidades além das cidades grandes, intermediárias também, e nas nossas cidades menores. Meu colega Alexandre, que está aqui na frente, temos muito trabalho desenvolvido também na OECD, trabalhando também, tentando também, trabalhando com, eu sei que o BID está trabalhando muito, podemos também fazer muitas coisas, como podemos levar o seu trabalho que se desenvolve também para a América Latina também. Então, vou parar aí, temos muito para pensar. Estarei feliz de continuar o diálogo hoje e amanhã, quinta, sexta-feira. Obrigada pela sessão. Muitíssimo obrigada, Ana. Muito bom, muito obrigada aos seus painelistas hoje pelo diálogo tão enriquecedor. Vimos hoje que as ADERs, como nós chamamos em espanhol, ou as LIDAs, como falamos em inglês, são muito mais que umas unidades técnicas ou organizações ou agências que são catalisadoras de transformações que são muito importantes para melhorar a qualidade de vida da cidade, o crescimento econômico, melhorar o nosso trabalho com o setor privado, e por ter, especialmente, na melhor visão a longo prazo. A partir do BID, estamos comprometidos com apoiar as cidades da América Latina e do Caribe também para fortalecer seus quadros institucionais e construir plataformas de crescimento inclusivo. Queríamos agradecer ao OECD e pelo espaço e a todos vocês, e a Barranquilla mesmo. Obrigado pela sua presença.
Gracias. Tenemos un Temos um código QR, se vocês gostariam, por favor, avaliar a sessão. Podemos continuar fazendo scanning também. Obrigado pela sua presença.